Eu quero postar esse vídeo o mais rápido possível, então não vou exagerar na edição. Quero fazer tudo de forma prática e simples. O propósito desse vídeo é explicar o motivo por trás do meu sumiço de 9 meses e já vou adiantar que um dos motivos é a dúvida de se valeria a pena ou não continuar a minha série. Eu confesso que nos primeiros 4 meses eu planejei uma segunda temporada para a saga clássica de LK. Mas nos meses seguintes, as coisas tomaram um rumo curioso no mínimo. Nessa primeira parte eu quero contar algumas coisas dos bastidores da produção do último episódio de LK, que tem tudo a ver com o futuro da série e o conteúdo do canal em 2026. Tudo começou em fevereiro de 2021, quando eu comecei o volume 13 dos quadrinhos de LK. Nesse período, toda a minha criatividade da série foi pro saco e desde então eu não continuei o episódio. Anos depois, em outubro de 2024, há mais de um ano atrás, eu já tinha postado a parte 8 da série e percebi que o conteúdo de LK estava perto de acabar. O episódio 12 era o último que estava completo e o episódio 13 foi descontinuado. Ou seja, esse episódio estava sem um final há quase 4 anos. Então, eu parei para analisar os vídeos da série e vi que algumas pessoas estavam realmente gostando da história. Esse feedback, mesmo que pequeno, gerou um entusiasmo em mim. Ver pessoas novas se interessando nos quadrinhos antigos, ficando animadas pro episódio seguinte a cada parte que eu lançava, me fez pensar: nossa, tem gente curiosa para saber como essa história vai acabar. Agora até eu tô curioso. Então, eu reli a parte 13 e comecei a escrever um final para esse episódio, já pensando nos episódios seguintes. Antigamente, a história seria sobre o início do treinamento da Mika, mas para acelerar a história e entregar o enredo mais rápido, eu escrevi o final que foi apresentado, que facilitaria ainda mais o resgate do Michael e o clímax de LK. Depois de ter escrito o final do episódio e ter desenhado as páginas, o próximo passo era criar a continuação. Então eu arquitetei todo o arco de resgate do Michael e percebi que esse arco iria durar uma temporada inteira. Então, para separar os episódios antigos dos novos, fazia sentido separar a série em 3 temporadas. A primeira temporada seria reservada a todos os capítulos feitos antes de 2021. A segunda temporada seria focada no resgate do Mike e na derrota da Okami. E a terceira e última temporada narraria a luta contra o vilão principal, e assim a história se encerraria com a vitória da humanidade. Assim, na metade de 2025, eu comecei a desenhar as páginas do primeiro episódio da segunda temporada de LK. E eu consegui fazer algumas páginas ao mesmo tempo que estava editando o vídeo. O episódio em si demorou 4 meses para ser editado. Realmente foi difícil encontrar tempo para editar por causa da rotina. Por outro lado, a parte musical do vídeo não foi nem de longe um problema para mim. Sinceramente, foi a parte mais fácil do vídeo. Após tudo isso, o próximo passo era anunciar a segunda temporada. Foi aí que meu pesadelo começou. Eu tinha pretensão de anunciar a segunda temporada no final do vídeo após o encerramento, mas eu não consegui gravar um vídeo decente. Eu tentei gravar o anúncio mais de 4 vezes, e em todas as tentativas eu sentia que algo estava errado. Eu vou ser direto, eu vou fazer uma segunda temporada. Calma que eu não vou dar tantos detalhes assim sobre essa nova temporada, porque é uma ideia bem recente. Mas mesmo assim eu tô bem animado pra ampliar esse universo de LK. E eu vou dizer... Eu não sabia o que era, mas eu percebi algo estranho enquanto editei. Não era só a minha calvície, eu sentia muita incerteza vindo da minha parte. Aquilo que eu dizia era diferente do que eu tava pensando. Obviamente, eu não tava confiante com a ideia de fazer mais episódios. Não foi a produção técnica que pesou, foi a promessa que eu não tinha certeza de que iria cumprir. Além do mais, a minha vida pessoal ficando mais corrida nesses últimos meses me desmotivou ainda mais a não terminar o vídeo. E pela incerteza do que viria após o último episódio e com cada vez menos tempo livre, o capítulo 13 saiu 9 meses depois do capítulo 12. O que me motivou a terminar o vídeo foi vergonha na cara e muito esforço. Mesmo que fosse a última HQ existente de LK, seria bem melhor mostrar logo essa HQ ao público do que deixá-los esperando por tanto tempo. Me perdoem por ter deixado vocês esperando por todos esses meses, porém, antes tarde do que nunca, não é mesmo?
Então, no Natal de 2025, eu mostrei a última história em quadrinhos de LK, mesmo com medo da possível reação do público ao final do capítulo. Eu finalmente me sinto em paz, porque revelei tudo que tinha guardado na minha antiga série. Mas... e agora? O Velho Testamento de LK foi selado e com isso vieram muitas dúvidas do público. Eu tenho certeza de que ninguém esperava ver essa série de quadrinhos se encerrando muito antes da resolução da história. Talvez vocês estejam confusos se perguntando, como assim? A série não pode acabar desse jeito, cadê a continuação? Como eu disse, eu queria fazer a continuação e lançar, mas eu fiquei indeciso. Eu vou tentar explicar agora por que eu fiquei indeciso sobre a continuação. Em poucas palavras, a série que eu planejei no início já não é mais a mesma agora em 2026. Para vocês terem noção, se eu fizesse o episódio 14 baseado no enredo que escrevi para a continuação, absolutamente nada faria sentido. E até fiz algumas páginas do episódio seguinte, só que muitos conceitos foram introduzidos sem nenhum contexto. Isso porque na minha mente eu sabia qual era esse contexto, mas só eu tinha noção do que estava acontecendo. Foi aí que eu percebi que o público não teria noção nenhuma das coisas que seriam abordadas, porque nos bastidores eu reescrevi quase todo o início da série. Essa questão me levou a duas alternativas. Número 1. Voltar com a série sem explicar nenhuma das mudanças na narrativa. Ou 2. Recomeçar para poder apresentar o desfecho da história com um contexto certo. O problema maior disso tudo é que não dá para escolher nenhum dos dois, porque na primeira opção ninguém vai entender o enredo, porque não há conexão nenhuma com os 13 capítulos de Light Creatures, e na segunda opção há um grande retrocesso na história em prol de mostrar a melhor versão da série, sem falar no quanto eu iria me desgastar à toa para produzir um conteúdo que talvez não iria interessar os fãs raiz de LK. Não faz sentido parar com a história agora e faz menos sentido ainda começar tudo de novo, só para aí sim continuar de onde parei. Só que também não dá para seguir em frente sem trazer à tona os novos conceitos. Por exemplo, se no episódio 14 o Rick aparecer com um superpoder que ninguém nunca viu, e em seguida o Zack falasse algo do tipo: "Moça, tá usando aquele truque de novo, Rick?" O que você ia pensar? Provavelmente você pensaria: "Você está usando com a minha cara, né?" Sendo assim, qual é o melhor caminho a seguir? Eu vou contar uma novidade pra vocês, de uma ideia que eu tive recentemente de como resolver esse problema. Mas antes eu queria dizer algo do fundo do meu coração. Já é um saco pra mim gastar horas do meu dia pra gravar a narração do episódio, editar o vídeo, fazer a capa, só pro vídeo e mal de visualizações não ter nenhuma interação do público. Agora, imagina se além de tudo isso, eu ainda me dedicasse a escrever o roteiro e desenhar cada página detalhadamente. Se isso acontecesse, a minha frustração seria 1000 vezes pior. Então, mesmo que eu tenha as ideias para todos os outros episódios da saga, tudo vai depender do feedback do público. Já vou avisando desde agora, não vai ter episódio 15 se o episódio 14 for mal pra caramba. Então, respondendo à dúvida se vai ter continuação, a resposta é: depende. Vai depender do quanto o público que me assiste vai gostar da série a partir de agora e do interesse de vocês em continuar acompanhando a saga. Dito isso, eu vou contar o que eu tô planejando para a série Light Creatures em 2026. Ao mesmo tempo que eu fizer os capítulos seguintes da série principal, eu vou criar e lançar uma nova série de LK chamada LK Retreat. Basicamente, o intuito dessa série é criar um novo início para a história principal, inspirado nos episódios 1 até o 6. E para mostrar que não é mentira, eu tenho aqui o caderno em minhas mãos, só para mostrar como está sendo a produção e mostrar que de fato o negócio é sério. Então, olhar aqui nessas páginas aqui da série que eu tô trazendo aqui nova, beleza? Mas não só isso, eu também vou me inspirar em alguns quadrinhos antigos, como a HQ do Baile Desastroso e outras HQs que foram perdidas. Muita coisa vai mudar nessa série. Por exemplo, o protagonista vai ser o Rick e ele vai conhecer o seu melhor amigo Michael durante a série. São muitas mudanças que, infelizmente, eu não posso detalhar agora nesse vídeo. Mas futuramente eu vou fazer um vídeo sobre todas as coisas que você precisa saber
sobre a nova série de LK. Em suma, essa história vai ser como um guia para você começar a entender os capítulos da segunda temporada de Light Creatures. Então, o meu plano para esse ano é criar 2 segmentos da mesma história: a série principal Light Creatures e a série secundária LK Retreat. Claro, nada disso vai se concretizar se vocês não derem suporte, curtindo, compartilhando, comentando e engajando o público para os próximos capítulos. Ainda não tenho certeza se eu vou terminar a história principal, mas de uma coisa eu sei: se eu fizer a segunda temporada, vai ser o melhor arco de toda a saga, infinitamente melhor do que tudo que vocês já viram até agora. Então, pensem nisso. E por último, mas não menos importante, eu vou discutir sobre as coisas que vão mudar no conteúdo do canal. E isso tem a ver com o que eu falei anteriormente. Desde que reabri esse canal, meu foco tem sido mostrar as histórias em quadrinhos que fiz na infância e pré-adolescência, mas agora eu queria deixar tudo isso de lado para poder focar nas minhas obras atuais. Alguns canais desse nicho, por exemplo, o Taylor Extreme, já deixaram de basear o seu conteúdo nas histórias antigas e hoje estão produzindo e lançando HQs atuais. Eu tive vontade de fazer isso desde os primeiros vídeos e nessa época eu já tinha algumas ideias em mente, mas nenhuma delas era boa bastante para mim. Agora que o enredo da minha principal série está muito mais sólido do que no começo, eu penso que é uma boa ideia focar nessa série ao invés de intercalar com o conteúdo de gibis da minha infância. Sobre isso em específico, eu acho até melhor parar com esse conteúdo, que pra mim não gera tanto entusiasmo quanto antes. Mesmo que eu tenha me divertido muito lendo alguns gibis meus, eu não me orgulho bastante desses vídeos a ponto de mostrar pra alguém desconhecido. Muitas vezes eu sinto vergonha alheia vendo os exageros que eu fiz pra tornar o conteúdo ainda mais cômico, porque a verdade é que essas HQs velhas por si só não têm um conteúdo tão legal, nem pra mim e nem pra pessoas fora do nicho. Eu penso que uma pessoa fora dessa bolha seria muito mais capaz de se interessar pelo meu conteúdo vendo minhas histórias mais recentes e sérias do que aquelas antigas que, mesmo sendo engraçadas, envelheceram mal. Sem contar que metade dessas HQs nem mesmo foram terminadas. Então, o meu conteúdo de gibis antigos acabaria em pouco tempo. Na minha visão, eu acho melhor deixar o passado para trás e voltar a criar coisas novas e ampliar aquilo que já existe. Esses meses que eu estive afastado foi para trazer o melhor conteúdo que podia, e eu acho que valeu muito a pena. Eu não teria o mesmo esforço e dedicação para fazer toda uma produção com uma história do Woody, por exemplo. Então, em resumo, a partir de agora eu vou focar meu conteúdo em LK, que é a obra que eu mais estou desenvolvendo no momento. Enquanto os novos quadrinhos da série não estiverem prontos, tem muitas curiosidades sobre a história que eu acho interessante trazer aqui. Por exemplo, vocês sabiam que Light Creatures quase foi uma série de terror? E vocês sabiam que a história de origem dos superpoderes já mudou mais de 4 vezes? Pois é sobre essas e outras curiosidades que eu vou falar no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido até aqui. E não deixe de comentar a sua opinião sobre tudo isso que eu falei, porque opiniões e críticas construtivas são muito importantes para mim. Fiquem com Deus e até a próxima.